No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Pedro e André foram os primeiros seguidores de Jesus, o Cristo. Mas por que estes homens decidiram seguir Jesus? Eles se viram influenciados pela referência humana de Jesus, semelhante ao profeta esperado, que os escritos antigos se referiam. A Bíblia, na sua essência, já anunciava o Messias que haveria de vir. E naquele tempo, Israel estava na expectativa do Salvador se apresentar, pelo fato de Israel estar vivendo debaixo de um regime romano, oprimidos e sem liberdade. Neste momento, o anseio daquele povo era que o libertador se apresentasse. Esperavam um salvador da pátria, assim como nos dias de hoje. Mas as expectativas daqueles que seguiram Jesus depois de um tempo foram frustrados pelo fato de Jesus não se apresentar como rei neste mundo. Ele dizia sobre um reino que não é neste mundo e que todos que o seguiam receberiam um passaporte de entrada neste reino no nome dele. Quando Jesus passa pela morte, muitos o abandonam, acreditando ser ele mais um impostor. Mas, ao terceiro dia, depois de sua morte, Jesus ele ressuscita, renovando as esperanças daqueles que já tinham deixado de segui-lo. Jesus ressuscitou. Essa foi a grande notícia daquele dia e até os dias de hoje. Jesus não é um conto de fábulas, uma imaginação. Jesus é real. Pedro e André, assim como os outros 10 apóstolos, decidiram entrar na escola de Jesus. Passaram alguns anos com Jesus, absorvendo tudo o que eles podiam, tendo em vista que os planos de Jesus na vida deles era que eles estivessem preparados para continuar a desenvolver o ministério da reconciliação. A eles foi dado a ordem de ir, fazer discípulos em todas as nações, e assim também esses discípulos duplicando o que aprenderam, fazendo com que milhões de outras pessoas viessem se tornar discípulos de Jesus. Não é nova essa ideia de seguidores. Hoje vemos nas mídias sociais alguns nomes famosos tendo milhares de seguidores. Um dos mais seguidos no Instagram seria o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com um pouco mais de 500 milhões de seguidores. Realmente, um número muito expressivo. Mas voltando à Bíblia, vemos que não existe nada comparado ao fenômeno Jesus. Jesus é um homem que viveu há um pouco mais de 2000 anos atrás. Vem ano e passa ano, Jesus permanece no topo dos mais seguidos do mundo. Precisamos analisar com bastante cautela quem nós seguimos, o que ele realmente tem a nos oferecer que possa agregar em nossas vidas. Por mais que um ser humano comum seja bom no que faz, ele não terá aquilo que seria necessário para nos suprir. Porque Jesus foi e ainda é um dos homens mais seguidos? Porque por meio dele existe uma promessa de salvação. Jesus não só nos alegra com o seu estilo de vida reta e produtiva, mas também com a esperança que ele nos oferece quando nos diz que depois da morte natural existe ainda uma continuidade. Ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As palavras crer é muito relativa quando não nos atentamos com a vontade do Senhor. Olha o que diz Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Crer é muito mais do que palavras,
precisa ser seguida de ações. Um verdadeiro discípulo não se detém em simplesmente dizer que acredita em Deus. Um verdadeiro discípulo parte para a ação. Na mesma carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18 diz: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Seguir Jesus requer muita disposição, muita vontade e disciplina. Não é só apertar um botãozinho e pronto, sou um seguidor de fulano ou de ciclano. Seguir Jesus é interiorizar Jesus dentro de nós, a ponto de fazermos uma fusão de Cristo em nós, nos levando a mudar totalmente o nosso estilo de vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja um seguidor de Jesus e receba essa autoridade em se submeter a resgatar aqueles que estão totalmente desgarrados de Deus, oferecendo a eles esse momento inusitado. Amém? A minha oração de hoje é: Pai, obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade de me encontrar contigo. Um dia o Senhor passou pelo meu caminho e me deu, Senhor, esse privilégio de ser o teu seguidor. E que por meio da minha vida, papai, o Senhor tem gerado outros seguidores para que siga o Senhor e encontre o caminho da vida. Papai, esteja abençoando cada um que acompanhou esse vídeo. Gere dentro destes corações o teu amor e a tua paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.